novamente, né, para quem está chegando. Opa, obrigado, Bruno. Para quem está chegando aqui agora, o Juntos é um movimento organizado por 5 redes de voluntariado empresarial. Essas redes são o GEV, que é o Grupo de Estudos de Voluntariado Empresarial, o CLAV, Conselho Latino-Americano de Voluntariado Empresarial, o CBVE, Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial, o Atados Hub, que é o Grupo de Voluntariado Empresarial do Atados, e eu falei 4, né? E o CMVC, que é o Comitê Mineiro de Voluntariado Corporativo. Bom, pessoal, a gente se mobilizou junto para criar um evento em que a gente conseguisse juntar o máximo de atores possíveis para discutir voluntariado empresarial, para discutir temáticas que são importantes. E a temática de hoje, o encontro de hoje, ele é muito especial, porque é um encontro em que a gente está colocando muita gente do mesmo setor que às vezes não interage tanto, mas que trabalha ali para o mesmo propósito, trabalha ali dentro de uma mesma causa. E hoje a gente vai trocar, a gente vai gerar conhecimento um para o outro, a gente vai interagir, fazer um benchmarking aqui, e vocês vão poder também interagir, perguntar, fazer todo esse acompanhamento com a gente. Acho que eu dou umas orientações técnicas aqui só para vocês. Todas as interações vão ser pelo chat, tá bom? Então, vocês podem mandar as perguntas via chat. A gente vai estar se organizando aqui para coletar as perguntas e trazer para a nossa roda. Se vocês tiverem alguma dificuldade, podem mandar também no chat. Se não estiverem ouvindo, se tiverem algum problema, mandem para a gente tenta solucionar. E agora eu queria chamar minha parceira, Vivian, parceiraça de Juntos, que está criando esse movimento, esses painéis comigo, para dar uma introduzida sobre o tema de hoje. Vi, com você. Ei, Gu, boa tarde, bom fim de tarde a todos. É muito bom estar mais um dia aqui juntos, né, com a nossa turma aqui. Meu parceiro Gustavo, que eu tive o prazer de conhecer nessa nossa empreitada coletiva. Agradecer a todos que estão aqui participando e falar um pouquinho, né, primeiro me apresentar, né, eu sou a Vivian, trabalho na CDM, que é uma instituição do terceiro setor que está há 35 anos atuando, né, com ações sociais, e estou à frente do CMVC, que é o Comitê Mineiro de Voluntariado Corporativo, desde 2015. E hoje, né, a gente vai falar de um tema muitíssimo importante, né, que é o voluntariado na educação, a questão do presencial ao virtual, esse desafio que todos tivemos que reinventar. A educação sempre foi a temática mais trabalhada, né, de acordo com várias pesquisas dentro do voluntariado corporativo. Então, né, as escolas sempre foram um ambiente em que os voluntários sempre atuaram, e houve uma necessidade de reinvenção, e hoje a gente está aqui, primeiro agradecer todos os convidados de hoje, né, a Samantha, que vai fazer a abertura, com essa contextualização do grande desafio que a gente ainda tem com a educação nesse contexto, e um bate-papo muito rico com Rafael do CIEDES, Eliane da CDM, Patrícia da Voluntari, né, é uma instituição internacional, ela está falando da Espanha, e a Cássia do Atados. Então vai ser um bate-papo muito rico, onde juntos, né, esse grupo identificou os principais desafios relativos às mentorias online, né, que são se transformarem em uma ferramenta fundamental nesse momento que a gente está vivendo. E vamos contar aí com a mediação da Márcia, né, da Associação Vagalume, que é uma referência em trabalhos relacionados à educação e também que tiveram que se reinventar bastante, né? Então, eu desejo um ótimo encontro para todos nós, e aí passo a bola para a Samantha, e como o Gu falou, quem tiver perguntas pode colocar no chat, e na hora, né, do bate-papo, fiquem à vontade para essa interação. A ideia é que hoje
é realmente um bate-papo para a gente identificar juntos as melhores práticas. Com você, Samantha. A Bruna vai passar só a vinhetinha de hoje, tá? Aí, Samantha, você pode entrar. Pronto? Então, bora lá, gente. Super boa tarde. Muito, 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 muito obrigada, tanto pela presença de vocês, quanto pelo convite. Para quem está vendo aqui, pano de prato, etc., assim, estourou o transformador lá na minha rua, vim correndo para a casa da minha mãe, eu estou de pé na cozinha, mas vamos embora, porque é importante a gente ter essa troca aqui hoje, né? Então, assim, eu estou muito honrada de poder fazer a abertura desse tema, que é, para mim, o tema mais querido, mais importante, porque eu acho que é a chave principal, é o segredo, né? Para a gente ter um país diferente, para a gente ter cidadão, para a gente poder começar a fazer o voluntariado como deve ser feito. Me deram a missão de contar a tragédia que está o nosso cenário de educação. Então, vamos lá. Mas eu vou mostrar que tem jeito, né? Até porque esse povo que está aqui comigo tem muita saída, passou por muita coisa durante a pandemia, e é isso que a gente quer dividir com vocês. Então, eu vou ocupar só um pouquinho do tempo para dar uma contextualização, e aí a gente entra nas experiências, que é isso que a gente veio ouvir, certo? Nosso país tem mais de 200 milhões de pessoas, e desses, 50 milhões são jovens entre 15 e 29 anos, quase 25% da nossa população. Patrícia, eu estou falando muito rápido, eu esqueci, gente, a Patrícia fala espanhol, ela super entende, mas eu vou tentar falar mais devagar, eu sou muito rapidinha. Apesar disso, a taxa de desemprego entre 18 e 24 anos é de 29%, ou seja, o dobro, segundo o IBGE. E se a gente for olhar a galerinha de 14 a 17 anos, essa taxa no final de 2020 foi ainda maior, 42% de desemprego. Imagina o desespero dessas crianças, desses jovens, vendo seus pais sem trabalho, vendo a escola com uma dificuldade tremenda, né, para eles poderem participar, a escola de conseguir se reinventar, e eles tendo que fazer a coisa acontecer. Pior de tudo é que, dentre os desempregados, 70% são negros. E se a gente for olhar ainda as mulheres recebem menos, as que estão empregadas, e o desemprego afetou mais ainda as mulheres negras. Então, a gente precisa olhar com muito carinho quando a gente vai atuar com educação, porque existem pessoas que precisam ainda mais. A gente precisa estender a mão, a gente precisa atuar com essas pessoas. A juventude não é experimentada igualmente entre os jovens, né? A Mariana Rezegue, da ONG Em Movimento, numa das pesquisas do Atlas da Juventude, que é uma frente que eles lideram, né? Estava falando isso. A gente precisa ajudá-los a intermediar isso para que os acertos, os desafios, tanto do trabalho, da vida social, da vida emocional desses jovens, possa acontecer, possa florescer. A pandemia agravou muito um cenário que já vinha muito crítico. Cerca de 30% dos postos de trabalho, segundo o CIEE, foram fechados a partir de março de 2020, que é um portal dedicado a estágio, né? Melhorou um pouco, segundo Humberto Casagrande, já em 2021, mas está muito aquém da demanda. E aí, para os especialistas, é possível ter um apagão, tanto de mão de obra quanto de arrecadação de imposto, o que vai gerar uma informalidade, né? E aí vai fragilizar as políticas públicas e de previdência. Como é que a gente pode, através de mentoria, intervir nisso? Desemprego, abandono escolar, informalidade podem gerar um efeito dominó por décadas. A chave para isso, gente, é a educação. É por isso que a gente está aqui hoje falando sobre isso, né? Eu acho que ela permeia tudo, é um passaporte para qualquer coisa, como eu já falei no começo, né? E aí a gente vai falar hoje sobre virtualização do mundo, né? O desafio se tornou ainda mais hercúleo, porque as diferenças sociais agudizaram o drama que já vinha acontecendo.
5 milhões de estudantes não têm acesso à internet em casa no Brasil. Segundo a Unicef, 17% dos alunos não conseguem acompanhar o conteúdo programático de modo adequado. Menos de 15% das escolas públicas tinham uma plataforma online para dar acesso para os alunos no começo da pandemia. E 39% dos alunos dessas escolas públicas não tinham aparelho para poder acessar. Então, ainda que ela tivesse a plataforma, eles não tinham como acessar. 18% dos jovens que têm como acessar têm a internet exclusivamente no celular, e esse celular muitas vezes é dividido com outro familiar. Então, vão imaginando esse cenário, como é que é esse jovem para se recolocar ou para se colocar uma primeira vez no mercado de trabalho. Junta tudo isso com a tentação da rede social. Gente, quem nunca? Estava trabalhando e, de repente, né? Aí está lá você, vamos botar num cenário bonito esse jovem, né, em situação de vulnerabilidade, mas que tem lá um device que conseguiu acessar a aula dele 3 a 5 horas olhando para aquilo. Quem disse que ele não vai navegar? Gente, o rendimento foi para o beleléu, tá? Um caos geral, né? A interação entre eles foi podada, a gente precisa viabilizar, fomentar o crescimento não só de conhecimento, mas também emocional. As feridas emocionais foram muito grandes também, e principalmente para esse grupo, né? Nas casas onde os pais estão para monitorar, a pressão é ainda maior, porque se o pai está lá é porque ele está sem emprego, então ele precisa se tornar o provedor dessa casa, né? E aí, a gente tem uma recente pesquisa também da Atlas da Juventude, que a evasão escolar em 2020 tinha um índice de 28%, em 2021 esse índice pulou para 43%. Entre os jovens de 18 e 24 anos é ainda maior, é quase 50%, 49%. Nos jovens de 15 a 17 é o menor número, ainda assim 32%. Imagina 32% dos nossos jovens, aqueles 50 milhões que a gente falou antes, saindo da escola e ficando sem um caminho claro para poder trilhar, né? Então, assim, a gente percebeu quais são os motivos para esse abandono escolar, né? 21% disse, eu precisei ganhar mais dinheiro. 14% eu não consegui acompanhar o ensino à distância. 10% disse, eu não estou aprendendo. 10% disse, eu tenho que cuidar do meu filho. Sim, nós estamos falando de um Brasil imenso, e quem está aqui, né, num lugar onde não vê muito isso, a gente está falando de adolescentes que têm filhos. A gente viu questão da saúde, que eu estou falando aqui, emocional, psicológica, 9% não conseguiu conciliar trabalho e estudo, e por aí vai. E aí, quando eles foram perguntados como que vai ser a volta, qual é a sua sugestão para um cenário melhor? 8% diz que não vai voltar de jeito nenhum. 47% está rezando pela vacinação, para chegar também nos irmãos deles menores, etc. 36% está pleiteando receber uma renda básica, 33% almejando que tenha uma política de bolsas, porque de que adianta eu terminar o ensino médio e não conseguir fazer uma faculdade? 27% quer um apoio psicológico, a dor é real. 23% quer a flexibilização das horas de estudo, afinal de contas, como conciliar tudo isso? 17% quer uma orientação para se organizar na sua rotina de estudo. Sim, gente, é difícil, é desafiador, e aí a mentoria vem numa resposta muito clara para isso, né? 17% quer equipamento ainda para acesso às aulas, e aí tem 14% que não quer aula na internet de jeito nenhum. Então, sim, o cenário é diverso, é intrincado, é super desafiador, mas tem caminho, eu prometi, né? Eu não quero ser o cavaleiro do apocalipse aqui. Então, vamos lá. O programa Jovem Aprendiz cresceu, foi o único de vagas que cresceu no meio dessa pandemia e tem tido resultados excelentes. O Senai e o Sebrae tiveram sucesso no seu primeiro piloto para um novo ensino médio que mescla tanto o ensino teórico com o ensino prático. E aí essa prática vai num crescente em compasso com o decrescente da teoria conforme eles vão passando de ano. Então, quando eles saem de lá, eles saem já profissionais, eles saem já podendo fazer alguma coisa e, se desejarem, também ingressar numa carreira acadêmica, né?
Os programas de voluntariado, na sua maioria das empresas, abraçam a educação, se ela já não é o pilar principal, pelo menos faz parte de um dos pilares do programa. Então, assim, a gente sabe, a iniciativa privada está fazendo a sua parte, os jovens estão buscando caminho e existem caminhos. Outro caminho importante, hoje, por exemplo, lá no V2V, aí eu vou contar um pouquinho, gente. A gente teve uma ação voltada para a educação, né? A gente tem, vocês estão vendo aqui o Afluente, é o nosso braço que a gente iniciou hoje, com a ação de trazer profissionais de empresas para contarem sobre determinados temas que são temas de interesse dos jovens, como, por exemplo, esse que apareceu aqui na pesquisa, como organizar para estudar, né? E aí eles dividem num podcast, trocando entre eles essa experiência, e esse podcast é disponibilizado para diversas instituições, para que isso chegue nesse nosso Brasilzão, e quem mais souber e entender português... Estou terminando, Bruna, tá na minha hora? E aí a gente fez, então, essa entrega hoje, que tem muito a ver, é um dos caminhos, né? E o outro, por exemplo, e-books, vídeos, como o pessoal de várias empresas fez, né? De canais de YouTube, etc., essa iniciativa que a gente está aqui hoje do Juntos, e as mentorias. As mentorias são um clássico, foram um caminho de super sucesso dentro da pandemia, né? A gente viu isso crescer bastante. E aí, assim, se a gente tem ainda na mentoria o desafio da internet, do interesse dos alunos, a falta de calor humano, né, ou a diferença do calor humano, que vão ser abordados aqui nesse painel hoje, a gente também tem esses especialistas hoje que vão contar como eles venceram tudo isso. Então, eu agradeço de novo muitíssima oportunidade de abrir esse painel e passo a palavra, então, para a Márcia Licada Vagalume, que vai fazer a nossa moderação aqui do painel. Beijo no coração de cada um. Oi, boa tarde a todas, a todos, todo mundo que está aí acompanhando a gente. Obrigada pelo convite, obrigada, Samantha, pela contextualização, obrigada a todos os convidados que vão estar aqui nesse FIAR com a gente, nessa roda super importante. Eu vou começar me apresentando, eu sou Márcia Licá, eu transito entre dois mundos, né? Eu sou da região norte, eu sou lá do Tocantins, eu trabalho também na região norte, numa organização que chama Vagalume, que é uma organização que trabalha com educação e cultura em 22 municípios, 9 estados que fazem parte da região norte. Então, a gente passou por muitos desafios que a gente vai conversar aqui hoje, a gente também teve que se virar nos 30, né, para poder criar muitas propostas práticas para superar esses desafios. A Vagalume é uma organização que tem escritório em São Paulo, em Belém, mas a gente trabalha muito com uma rede de voluntariado, isso é importante, assim, para introduzir essa conversa. Então, para a gente dar conta de tudo que a gente faz lá, a gente tem uma rede de 820 voluntários, e a gente manteve esses 820 voluntários engajados e fazendo o trabalho chegar na ponta, que são nas comunidades rurais, né, indígenas, quilombolas, e a Vagalume faz um trabalho forte de leitura, de cultura, enfim, de biblioteca comunitária. Além da Vagalume, eu sou militante negra, feminista, da favela do Real Parque, que é aqui em São Paulo, que é a comunidade que eu moro, que também tem enfrentado muitos desafios também nesse contexto, né? As mães, enfim, mães solos, os espaços de creche. Eu também sou mãe de uma pequena de 1 ano e meio, que é a Tereza. Então, é isso. Eu acho que a ideia aqui realmente é uma conversa para a gente falar dos desafios, mas também para a gente falar de todas as possibilidades que a gente, enquanto educador, que a gente, enquanto voluntário, que a gente, enquanto coordenador, né, todo mundo aqui, coordenador, conseguiu fazer junto com as suas equipes, junto com seus grupos de trabalho. Então, eu vou já contextualizar quais são os desafios que a gente identificou nas nossas práticas, e aí eu vou passar a bola para os nossos convidados, que é a Cássia, o Rafael, a Eliane, a Patrícia, para eles se apresentarem também, falar quem eles são, e aí eu volto para a gente poder falar de cada desafio. Então, assim, acho que uma das coisas que pegou todo mundo
foi exatamente o acesso à internet e os equipamentos, né? Principalmente nesse contexto que a Samantha abordou muito bem, que é de vulnerabilidade social, que já é de muita desigualdade, né? Se tratando aqui de Brasil, mas a gente também vai ouvir a experiência da Patrícia lá, né? Dos lugares que ela também atua, para ver se foi diferente. Então, a gente conversou bastante sobre doação de equipamentos, kits, né? Essas ferramentas interativas, tudo que a gente teve que superar para dar conta desse desafio que é do acesso mesmo, da coisa bem básica. Aí a gente tem como um outro desafio a diminuição da interação e motivação nesse formato remoto de educação. Então, a gente teve que fazer muito encontro online, a gente teve que criar jogos, games, né, aplicativos, todo mundo teve que acessar o Zoom, o Meet, né, tá todo mundo conseguindo se encontrar aí virtualmente para poder estreitar as relações. A gente também teve o desafio, um outro desafio que a gente vai abordar, que é o terceiro, que foi o impacto na saúde mental dos beneficiários e das famílias. Então, a gente realmente teve que acionar redes de apoio, psicólogos, teve que fazer muita conversa em grupo, e a galera vai trazer como que isso aconteceu em cada contexto. Acho que é muito importante a gente levar em consideração cada realidade. É isso, a região norte é um mundo, Sudeste é outro, tem coisas que são muito parecidas, mas tem coisas que também são diferentes. Um quarto desafio que foi muito apontado por todo mundo que está aqui foi a dificuldade de engajamento e motivação dos voluntários nesse formato remoto. É isso, a gente teve que acolher luta, né, nessa situação de desigualdade do país, a gente teve que acolher as lutas e os lutos, né, de todo mundo. E a gente teve que se cuidar e também cuidar do outro. Quem atua com voluntariado sabe que é isso. Então, como que a gente cuida de quem cuida? Da cabeça, né? Desse espaço de acolhimento efetivo, emocional. Esse também foi um desafio importante, mas considerando também que teve muito aumento de pessoas querendo fazer junto, querendo tecer junto. Isso aumentou nessa questão do remoto, até porque facilitou a questão logística. Muita gente topou ser voluntário nesse contexto. E aí a gente tem um quinto desafio que a gente identificou, que é o alinhamento de demandas da comunidade envolvida com o perfil dos voluntários. Então, esse é um desafio que teve que ter muita conversa, muita escuta, muito mapeamento de cenário. Então, assim, são esses 5 desafios, e aí eu vou passar a palavra para os nossos convidados, para eles se apresentarem, aí eu volto para o desafio 1 para a gente ir conversando, e, gente, não esquece, pode fazer pergunta no chat, vocês podem ir fazendo as perguntas alinhado com cada desafio que a gente vai conversando, até para a gente poder ter uma interação. A gente quer ter um momento realmente de conversa, desafios complexos mesmo, desafios bem complexos, gente. Vou começar, Rafa, você pode começar se apresentando? Posso sim. Boa tarde a todos e todas. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Rafael, sou coordenador de comunicação no CIEDES, responsável pela frente de relacionamento e gestão de comunidades. O CIEDES, né, entre os projetos que realiza, está desde 2015 como responsável pela Secretaria Executiva do Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial. E a mentoria, né, sempre foi uma estratégia presente nos nossos projetos, mas nesses últimos 2 anos a gente intensificou bastante o trabalho, desenvolveu algumas metodologias que estão alinhadas aos desafios aí que a Márcia narrou, e a gente vai bater um papo aí sobre como é que a gente foi encontrando boas práticas para ir solucionando também, em especial em programas com jovens, né, sejam jovens empreendedores ou jovens que estavam construindo ali projetos de vida. Perfeito. Eu vou chamar aqui, que eu estou vendo na telinha, tá? Patrícia. Boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Muito obrigada pelo convite. Bom, meu nome é Patrícia e eu sou coordenadora de projetos da Voluntariado de Estratégia e também formo parte da rede Voluntari. Nós trabalhamos com projetos de voluntariado corporativo, tanto a nível nacional, aqui na Espanha, como a nível internacional. Atividades de voluntariado, projetos em vários países, até cooperação internacional.
E bom, nessa área que nós vamos falar hoje, na área da educação, desenvolvimos alguns programas de educação nas escolas em torno ao bom uso das tecnologias. Também fizemos algumas mentorias mais específicas e eu acho que a troca e esse bate-papo que vamos ter hoje à tarde vai ser também muito interessante e bom, também estou com muita vontade de ouvir os meus parceiros e ver também quais que são as experiências de vocês aí. Então, bom, um prazer. Obrigada, Patrícia. Eliane, que já está aqui. Olá, gente. Boa tarde. Bom estar aqui com vocês. Eu sou da CDM, eu componho aí a equipe da Vívia, que já apresentou um pouquinho a instituição para vocês no início e dentro do seu portfólio, né, de trabalhos que ela presta. O voluntariado corporativo é um deles. Então, eu estou nessa trajetória aí há um pouquinho mais de 5 anos e como Samanta e como estou percebendo aqui pela maioria de vocês com um sorriso largo no rosto mesmo, a Márcia trazendo todos esses desafios aí para a gente, dá para perceber aqui pela telinha que essa paixão não é só minha, então é muito bom estar aqui com vocês hoje, a gente compartilhando esses desafios, mas também essa nossa força, esse nosso desejo, e eu tenho certeza que fazendo juntos a gente faz mais, a gente faz melhor, e a gente vai poder, sim, contribuir aí nessa manta, para que a gente produza um impacto positivo nesses índices tão alarmantes aí que você nos apresentou aí na abertura. E as mentorias tem sido realmente um diferencial para nós, especialmente nesse contexto da pandemia, e a gente vai poder conversar um pouquinho disso, aquilo tudo que fez a gente se mexer numa velocidade muito maior e que testou muito a nossa flexibilidade, a nossa capacidade de adaptação, de resiliência, de criatividade. E eu tenho certeza que nós vamos poder trazer aqui, compartilhar muita coisa bacana. Prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada, Eliane. E a Cássia está aí? Estou aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim, né? Sim, Cássia. Boa. Gente, prazer enorme estar aqui com esse timaço. Acho que é uma honra muito grande compartilhar esse espaço com vocês. Então, vou falar um pouquinho da minha trajetória. Eu sou a Cássia, sou coordenadora de projetos corporativos aqui no Atados, trabalho junto com o Gu, e a gente, desde 2018, tem desenhado programas de mentoria para jovens. A gente tinha um modelo super consolidado, né? E aí veio a pandemia para ressignificar tudo que a gente estava fazendo, e a gente foi surpreendido, né, por tantos desafios, e acho que vai ser muito bom a gente compartilhar e ver como a gente pode se complementar aqui e entender um pouco como a realidade de cada um. Acho que vai ser um fim de tarde muito gostoso. Então, prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigada, Cássia. É isso, gente. Então, bora abrir aí as janelas, os corações. Já teve gente que já colocou pergunta em relação ao primeiro desafio e a gente vai começar a conversa falando exatamente sobre acesso à internet e equipamentos. Então, acho que assim, foi uma dificuldade e eu quero que vocês contem para a gente como que vocês conseguiram superar ou estão conseguindo superar, né, esse desafio. Eu vou começar de trás para frente, já que a Cássia foi a última a se apresentar. Você pode começar, Cássia. Boa. Esse desafio, né, do acesso a um tablet, ou um computador, a um celular, né, que consiga baixar plataformas e acessar sites e tal, a gente percebeu logo no início, né, que muitos jovens não conseguiriam fazer por um Zoom, por exemplo, um encontro de mentoria pelo Zoom ou pelo Meet,
ou para uma plataforma que a gente consegue acessar no ambiente corporativo de uma forma muito simples, né? Então, a gente precisou remodelar para que os encontros todos acontecessem pelo WhatsApp, tanto pelo fato dele rodar em qualquer celular, né, assim, um celular, smartphone, mas que os encontros acontecessem de uma forma plena por ali, né, integral. Então, e aí eu vendo um pouco da dúvida, não lembro o nome da pessoa, acho que Marina, perguntou sobre como a gente faz para acessar jovens que não têm acesso a equipamentos, né? A gente no Atados, nós temos uma rede muito grande de ONGs que estão nos territórios, né? Então, no primeiro momento, a gente não conseguiria fazer isso, porque o jovem precisaria transitar, e aí a gente ainda não fazia nesse formato, né? Até por conta das questões sanitárias. Esse ano de 2021, a gente já começou a inovar nesse sentido, né? De permitir, os encontros estão sendo, né, mais possíveis agora, acho que a gente já aprendeu, já tem um acúmulo, né, do que é a pandemia, dos cuidados que a gente precisa ter. Então, a gente, nesse momento, tem conseguido atingir jovens que não têm equipamentos, né, nas suas casas, a partir das ONGs que são parceiras nossas nos territórios. Então, os jovens se deslocam até esses locais para que a gente consiga ter acesso a ele e eles consigam realizar os encontros e acessar os conteúdos que a gente compartilha pelos computadores das ONGs que são parceiras da gente. Perfeito. Gente, pode falar, Eli. Complementando, né, isso que a Cássia trouxe, inicialmente a gente também pensou que o WhatsApp seria uma ferramenta, vamos dizer assim, para a gente, a protagonista, e nós decidimos, antes de adotar, se isso fosse realmente necessário, a gente elaborou primeiro uma campanha de doação de equipamentos, né? E a gente teve um retorno muito positivo, e para além da quantidade de equipamentos que essa campanha possibilitou, junto aos empregados da empresa, a gente também ainda teve assistência técnica que nos deram condição de verificar as condições desse equipamento, de formatar, e a partir da identificação das nossas crianças, olha que interessante, gente, quando a gente fala isso de considerar a realidade, né? A gente olhou até se a criança, se seria ser tablet, se seria smartphone, se seria o notebook, se seria com PC, por quê? Porque às vezes ela não tinha um móvel para colocar, né? Então, às vezes a gente tinha mais computadores e não bastava a gente simplesmente vamos entregar esse computador para a criança tal. A gente tinha antes que fazer essa verificação nesse mínimo de detalhe, né? Então, assim, essa questão de verificar a infraestrutura para a criança receber, se que ela pudesse ter essa condição melhor de acesso, também foi muito bacana. Para além dos empréstimos também que a gente conseguiu em caráter temporário, ajudou a gente bastante a expandir aí o atendimento no que diz respeito a isso, e também a questão, né, muito a partir dos benchmarks que a gente foi trocando, de fazer locação de chips. Então, a CDM, por atender vários projetos, a gente precisou ir verificando essas especificidades locais e de cada projeto, e verificando todas as possibilidades que a gente teria para minimizar, tal qual a Cássia colocou aí do Atados, o máximo possível esse gap, né, para diminuir esse inacesso, vamos assim dizer. Posso trazer um complemento, Márcia, à fala da Eliane? Acho que nessa linha também de doação, bom, a primeira coisa que a gente fez, né, chegou a pandemia, vamos parar, né, as atividades presenciais, né, que era um enfoque da atuação também, principalmente com o público em situação de maior vulnerabilidade. A gente tentou dialogar com alguns parceiros como é que a gente conseguia realocar o orçamento, destinando para ajuda de custo de internet, compra de aparelhos e etc. E aí uma outra estratégia que foi complementar foi a gente tentar identificar ou parceiros da iniciativa privada ou de outras organizações de sociedade civil que já tinham estratégias desenhadas que caminhavam para esse lugar da doação. Então, a gente conseguiu, né, a gente estava com um projeto que estava atendendo 300 adolescentes e jovens em São Paulo, uma outra iniciativa no Rio, uma no Espírito Santo, e a gente conseguiu mapear parceiros que fizeram doação não só do aparelho celular, mas também de chips,
E aí o que a gente fez foi realocar parte do orçamento para uma ajuda de custo para a internet. Então, assim, foi muito uma proposta de construção de redes mesmo, né, de parceiros de diferentes esferas. E aí um ponto que foi super interessante disso, no começo, quando a gente começou a operar sem a doação, a gente percebeu alguns adolescentes que não conseguiam participar das atividades por conta do cenário narrado, né? Compartilhava o aparelho, né, da mãe, etc. E aí estava com a participação bastante prejudicada, ao mesmo tempo que isso criou um vínculo também com a família, né? Então a mãe começou a estabelecer o diálogo com a coordenadora do projeto. Aí, em um dado momento, a gente conseguiu fazer a doação do aparelho, e aí a participação da jovem intensificou muito no projeto, que era um projeto, né, de desenvolvimento de projeto de vida. E aí, 3 meses depois que acabou o projeto, a mãe mandou uma mensagem para a coordenadora dizendo: Olha, nossa menina conseguiu um emprego, obrigado pela ajuda. Então, assim, foi um momento super bem-vindo à articulação e à disponibilização do aparelho, criou um vínculo com a família, permitiu a atuação da jovem. Então, esse mapeamento é fundamental também. Bom, eu também complementando um pouquinho o que os meus parceiros conversaram já, esse desafio do acesso à internet, eu acho que foi um dos maiores desafios no começo, né? Como o Rafael falou, quando chegou a pandemia, tudo parou, e aí teve muitas entidades sociais que não souberam se adaptarem tão rápido assim, né? E não estavam conseguindo dar o atendimento aos usuários das entidades. Então, tivemos que parar um pouquinho no começo as colaborações com eles, mas o que fizemos desde a voluntária foi localizar essas necessidades e também quais que eram essas entidades sociais. Então, quando vieram companhias, empresas que estavam dispostas a doar ou fazer campanhas de empréstamo de equipamento, alinhamos essa necessidade com essa doação. E aí também o que fizemos também foi ajudá-los a essa adaptação. E o que a Cássia falou no começo também, uma coisa que ajudou muito foi a deslocar os usuários das casas deles e levarem para os centros, onde tem pelo menos um computador, onde eles podem se conectar e fazer a aula todos juntos. Aí, bom, complementando, conseguiram também continuar com as aulas deles ou as mentorias deles. Enfim, graças a Deus é um desafio que cada vez está sendo mais leve, né? Mas no começo foi dos maiores. Perfeito, Patrícia. Olha, alguém vai complementar mais alguma coisa a partir dessa fala? Porque eu já vou trazer aqui já perguntas que a galera está fazendo em relação a esse desafio. Então, teve uma pessoa que perguntou: existem informações, dados e relatos sobre como estão os alunos no cenário de escolas rurais? Se vocês quiserem, eu posso até contextualizar um pouquinho como é que a gente identificou isso lá na região norte, né? Comunidades indígenas, quilombolas, só contextualizando, eu acho que cada lugar foi muito diferente, mas a gente não tem um dado pós-pandemia, assim, eu não sei se tem, eu não tenho acesso, mas o que a gente viu é que já estava desigual, né? E que, na verdade, os dados recentes só mostram que aumentou mais, e a gente sabe que, pelo menos das regiões que eu atuo, as crianças têm pouco acesso tanto aos dispositivos como à própria internet mesmo. Então, é bem aquela realidade que o único ponto da internet é numa árvore, sabe? Que as crianças têm que acessar aquelas reportagens de Fantástico mesmo, que a pessoa tem que subir, o aluno tem que subir na árvore ou ir para a estrada para poder ter acesso. Então, o que eu vi que a Secretaria de Educação fizeram muito, os professores foram adaptar coisas impressas, materiais impressos, para poder mandar para as comunidades. A própria Vagalume enviou muito kit para as bibliotecas, almanaques, coisas impressas. A gente chegou a enviar pendrive, DVD,
para que os alunos, os estudantes, as crianças tivessem acesso. Mas dados oficiais, se a galera tiver e quiser compartilhar aqui no chat, algum dado oficial das regiões rurais, a gente não tem ainda, mas a gente tem certeza que isso se agravou muito e a gente foi buscando essas alternativas. Aí tem uma outra, que é, quando ofertamos cursos profissionalizantes a serem realizados em plataformas, os jovens se cadastram, mas não concluem os cursos. Então, estou chegando à conclusão que devemos entrevistá-los, e indicar o curso mais adequado e acompanhar diretamente. Tem a ver com mapeamento. Alguém tem alguma experiência nesse sentido que deu certo? Olha, Vai lá, pode Eliane, ir. por favor. Não, vai, Rafael. Pode ir, fica à Não. vontade. A gente teve dentro de um mesmo projeto, um processo, né, que demonstrou isso para a gente, né? A gente tinha uma etapa que a gente selecionava um primeiro grupo de jovens, oferecia uma formação para que eles fossem multiplicadores, né, numa estratégia ali de educação entre pares. E a gente, com esse primeiro grupo, a gente fez um processo de seleção, que tinha uma entrevista, e a gente percebeu que esse processo estabeleceu um vínculo maior com esse grupo. Tanto que quando a gente vê a taxa de evasão desse primeiro grupo que passou por esse processo com o segundo, que a gente não fez necessariamente uma entrevista, tinha ali a inscrição e a gente só considerava, né, se os critérios ali de seleção eles estavam equivalentes ou não, esse primeiro grupo que passou por esse processo, ele se mostrou mais engajado. Mas, né, certamente, e isso que foi colocado no comentário, de entender a necessidade desse jovem, né, fazer um processo para ver se está bem alinhada a proposta, é fundamental, até porque a gente percebeu também vários jovens que se inscreviam sem entender muito bem alguma determinada proposta, e aí quando ele chegava, você foi selecionado, mas o que é o projeto mesmo? Aí a gente explicava, ele falava, não tenho interesse não, e aí ele saía, porque é isso, na internet tem zilhares de ofertas, né? No YouTube você entra hoje, o jovem, ele consegue encontrar um monte de conteúdo, então, ou ele se, né, percebe ali, de fato, entendendo que aquilo está agregando valor, ou ele não vai continuar mesmo. Mas vai lá, Eliane, conta a sua também. Não, mas você ter me antecedido aí, Rafael, é exatamente isso que você disse, dessa importância de, a partir dessa inscrição ou dessa pré-inscrição, a gente realmente já ter ali no nosso cronograma esse momento já estabelecido que a gente vai ter esse contato individual, de entender melhor esse interesse dele, o porquê, e de poder explicar o que significa ele se comprometer com aquilo que aparentemente ele deseja, né? Então, quando a gente contribui com mais informações para ele, a gente gera um espaço melhor para ele entender, sim, eu quero mesmo isso, eu tenho condição de me comprometer, e de fazê-lo entender também aí, já inicialmente, até com uma questão cidadã, né? Dele não começar um curso tirando a vaga de um possível outro interessado, até, às vezes até mais que ele, para ele abandonar no meio do caminho. Então, nem ele se utilizou bem daquilo para si, como também está impedindo que outro possa fazê-lo. Então, isso aí é essencial, isso não dá para a gente relegar isso, principalmente com tanta oferta que causa essa confusão, e o que a gente faz nesses encontros é ajudá-lo a perceber mesmo essa importância, o desejo sincero, a compatibilidade dessa oferta com essa demanda, para ver se é um casamento perfeito para ele realmente aderir, concluir isso, trazer benefícios para ele, né? Que é o que a gente deseja. Ô, Márcia, eu quero só botar uma pulga aí nessa história. Coloca. Eu concordo com tudo que vocês falaram, né? A gente teve também uma iniciativa lá na CNI que foi desse jeito, 600 jovens, só 60 foram para a mentoria, e aí é óbvio que eles perceberam, opa, o negócio é sério, olha quantos eu deixei para trás, e você tem aquele 1 para 1, eu acho que gera mais compromisso, porque você sabe que tem alguém te esperando, não é 30 alunos, e aí se eu não for, ok, ele ainda tem 29. Então, assim, a mentoria tem essa coisa, mas quando a gente está falando de curso, que acho que foi a pergunta, e ainda mais curso online, quem nunca aqui, por favor, levanta a mão, não fez a inscrição num curso e não terminou, mesmo pagando esse curso? A nossa sociedade é uma sociedade boa de começativa e ruim de acabativa, né? Então, assim, também dá uma olhada aí, eu esqueci o nome dela, não sei se foi a Marina, se foi a Carlene que perguntou, mas enfim, dá uma olhada
Se também não é esse índice, tenta ver os índices de um Hotmart da vida, etc., de conclusões de cursos pagos para ver que o teu não está tão ruim. A gente tem mania de se açoitar e achar que tem que salvar todo mundo. Gente, só quem quer e vamos embora, tá certo. Era só isso que eu queria contribuir. Perfeito, Samantha. Então, eu acho que a gente, assim, por conta do tempo, e por conta das perguntas que estão rolando, porque tem a ver com um próximo desafio, eu vou passar já para a nossa próxima pergunta, que é a diminuição da interação e motivação no formato remoto, porque tem tudo a ver com uma pergunta que já foi colocada aqui no chat, que é como vocês avaliam a qualidade, a efetividade do aprendizado no ambiente virtual e à distância, né? Ainda com isolamento, considerando o perfil do adolescente, a dificuldade de concentração. Então, acho que a gente já pode entrar nessa. E aí, eu queria saber quem quer começar. Eu posso? Pode sim, Patrícia. Obrigada. Bom, da experiência que eu vi, essa diminuição, né, da tensão e do atendimento aos cursos dos alunos e dos menores pode ser apoiada pelos tutores ou pelos professores. Então, eu acho que eu até ia mencionar antes, é uma tarefa extra que os professores e os tutores adquiriram nessa pandemia, sem ter nada em troca, mas que essa, como se fala? A motivação deles pelo que eles fazem, né? Pela profissão deles, que tem sido ter corrido atrás para que os alunos e as pessoas que estão à responsabilidade deles fazer esse seguimento na educação deles. E depois uma boa prática que eu considero seria adaptar dinâmicas aos grupos ou às pessoas, sendo um pouquinho mais específico, né? Então, às vezes temos atividades de voluntariado empresarial, talvez vamos conversar mais na frente, mas que podem se acrescentar com um pouquinho mais de descrição dos alunos que vão estar na atividade, né? E ao contrário. E aí a pessoa que vai fazer a aula ou que vai apoiar nessa mentoria pode adaptar uma dinâmica para eles também atenderem melhor, né? E assim a pessoa captar a atenção das crianças. E também outra coisinha que eu gostaria de adicionar seria em função aos jogos ou informações que sejam reais, que possam atrair a atenção dos alunos ou das crianças. Então, às vezes, que gostamos de colocar informação mais tranquila, né? Mais... não sei como falar, mas sem uma realidade por atrás, né? E isso às vezes pode não ser muito emocionante para as crianças, dependendo da idade, né? Então podemos colocar informações ou vídeos de coisas que possam atrair também a atenção deles. E aí, quem quer engatar? Boa, Eli. Legal, Patrícia, se ter colocado isso, porque quando nós iniciamos as nossas mentorias, eu acho que a gente estava tão ansioso ainda, tão se adaptando ao processo, que nós começamos, e principalmente com as crianças de 11 a 14 anos, mais ou menos, que a gente tem um trabalho muito bacana com eles, que a gente sempre se refere, vamos colocar a mão na massa, a gente não tinha esses momentos, e a gente começou a perceber essa dispersão.
No momento em que a gente parou, que a gente analisou isso, a gente se debruçou e nós aí introduzimos esse contexto lúdico inicial, abrindo os nossos encontros semanais com pelo menos 20 minutos de brincadeiras, gente, é brincadeiras mesmo, inclusive brincadeiras da nossa geração, como a dedanha, como Resta Um, jogo da memória, né? Aquela coisa assim que a gente conseguiu adaptar tudo para esse visual, que antes a gente estava acostumado tanto com os joguinhos mesmos ali em nossas mãos no presencial, a gente percebeu que levar essa introdução lúdica abrir essa construção de vínculo com o nosso voluntariado, essa coisa comum do carinho, né? E também deixava eles predispostos ao aprendizado do que viria em seguida, porque a energia fica leve, né? Fica diferente, tira eles daquele lugar que eles estavam tão incomodados de ter que ficar dentro de casa o tempo todo. Então, assim, teve uma contribuição muito bacana, a gente olhando, lógico, aí para essas especificidades locais, porque a gente está em várias cidades também, mas como criança que são, né? E eles aderiram muito bem, ficou nítida a resposta de retenção do conteúdo, do interesse, foi muito melhor. Então, faz todo sentido isso sim. Bom, posso falar? Márcia, não sei se eu vou. Eu acho que a gente precisou criar espaços também, né, onde a gente pudesse fazer com que os jovens que iniciaram um projeto e nunca se viram, né, e muitas vezes estão em diferentes regiões do nosso país, que vivem realidades completamente diferentes, pudessem estar juntos, né? Então, a gente criou dinâmicas, né, onde eles pudessem, antes no modelo presencial, talvez eles não trocassem tanto pelo WhatsApp, e a gente foi estimulando que pelo WhatsApp eles contassem como estava sendo o andamento do projeto, mandassem fotos, fizessem vídeos. Então, acho que isso estimula, né, o processo de criação de vínculo, tanto deles, entre eles, como com a gente também. E um exercício que a Patrícia falou, que a gente tem praticado muito, é esse exato, de fazer ali o acompanhamento deles no privado, e conversando, e estimulando, perguntando como eles estão se sentindo. Acho que não teve um jovem que finalizou, né, uma mentoria com a gente que não deu feedback de quanto a gente foi presente, nossa equipe se manteve presente, né, e como isso foi acolhedor, porque às vezes esse espaço não tem dentro da casa deles, dentro da família deles, e eles sentiram, mesmo tão desconectados, né, territorialmente com a gente se fez presente, né, da maneira como a gente conseguiu. E essa coisa de dinamizar, né, as trocas, tanto entre eles e os mentores, quanto com a gente também, fazer essa coisa da gamificação dos conteúdos, né? Acho que foi fundamental. Vi pessoas falando sobre TikTok. Acho que a gente também trouxe para o Atados um formato de desenvolver templates que eles pudessem postar no Instagram, nos stories, e contar sobre como está sendo o projeto e ser multiplicador. Acho que a Rafael falou isso no momento anterior, de eles próprios serem multiplicadores do conteúdo que eles estão recebendo. Então, acho que a gente conseguiu criar estratégias que estimularam esse vínculo de uma forma bem natural e que hoje, por exemplo, a gente lançou uma mentoria e convidou jovens que passaram para virem falar, porque eu acho que também, quando a gente tem, né, a história de pessoas que passaram, acho que se torna mais verdadeiro, né? Então, acho que isso tem sido uma coisa bem legal. Legal. Aqui a gente foi fazendo um combinado de algumas estratégias, né? Acho que o primeiro ponto foi o conteúdo que era aplicado no presencial não podia ser o mesmo do online, né? Então, foi um momento de parar as equipes do pedagógico, parar as equipes ali para pensar ali, enfim, conteúdos que fossem inovadores para a aplicação junto a esse público, desde criação de plataforma gamificada, em que tivessem desafios que eles iam se identificando, a fazer algumas combinações de estratégias, como encontros síncronos da mentoria, a plataforma gamificada assíncrona, e aí, quando eram os encontros, a gente sempre tentava trazer ali no meio do conteúdo formativo alguma coisa que provocasse
né, o jovem, para ele sair do lugar também dele estar só ali na escuta ou com a câmera fechada e microfone fechado. Então sempre tinha essa provocação, né, seja de um check-in, um check-out e outras atividades no meio da atividade, inclusive aproveitando esse momento para fazer a apresentação ali de algumas ferramentas digitais que muitos deles nunca tinham utilizado. Então, ferramentas simples como um Google Agenda, o Google Drive, ferramentas como... Tinha dia que a gente fazia pelo Zoom, no outro pelo Google Meet, no outro pelo Teams. Então, eles já iam se sentindo desafiados e a curiosidade de entender cada uma das ferramentas, né? Para quem está trabalhando ali com mentoria, pensando em projeto de vida, ou enfim, algo ligado à carreira, isso, né, já traz ali uma competência tecnológica bastante desafiadora para eles, né? E aí, no final do processo, eles reportavam que a ferramenta, né, que era meio ali, no final, para eles também era um finalístico, né, de conhecer novas estratégias. Então, acho que teve um pouco dessa combinação, né, de arranjo de estratégias, fora alguns kits que a gente acabava enviando para a casa do jovem que dialogava com o que a gente ia trabalhar no encontro. Então, a gente mandava uma cartilha, que a cartilha vinha com alguns desafios, e ele sabia, ó, no próximo encontro você tem que vir com a cartilha que tem um desafio X que a gente vai dialogar. Então, acho que assim, era sempre tentar provocar o jovem, né, para ele se sentir desafiado e para ele ficar nesse lugar também de colaborar, seja no momento em que ele saía do papel ali de quem estava recebendo a formação, para ele ser um formador, né, seja colocar próximo encontro, fulano, beltrano e ciclano vai trazer uma atividade aqui para abertura. Então, eles, né, a gente sempre colocava eles nesse lugar de protagonismo, e a gente percebeu que isso fez bastante diferença para que eles sentissem vontade de continuar com a gente. E legal, Rafael, que nisso dessa vontade deles sentirem, que eles ao sentirem continuar com a gente já estimulava muito neles essa questão dessa habilidade socioemocional, que é o protagonismo. Porque eles tinham que fazer, eles têm, né, aliás, que responder esses desafios semanais que a gente lança para eles. Então, isso é muito legal, porque durante a semana é uma forma da gente estimular esse vínculo também. Olha, tem que fazer a atividade que o mentor passou, porque se a gente não fizer, a gente não dá conta de ir para a próxima etapa, né? Então, isso é realmente muito bacana da gente criar formas que eles estejam conosco durante a semana, mesmo que não diretamente, né? Muito, muito legal a gente ver que existe essa sintonia aqui, que a gente está indo pelo mesmo caminho, olha, estando em lugares aí diversos e a gente está indo no mesmo caminho com as mesmas propostas. Muito legal. Uma coisa que a gente criou, só complementando, a gente criou playlists, né, colaborativas, então eles vão colocando músicas que gostam, aí, né, antes de começar a gente deixa aquela música deles irem se ambientando, esse gosto aqui é de tal pessoa, esse aqui é de tal pessoa, então é legal quando tem essa troca, né, eles conseguem se entrosar também numa coisa que está para além do que a gente está propondo, né? Sim. Então, é legal. Ai, gente, olha, vou escutando vocês e vou também percebendo o tanto de coisa que a gente também fez com a garotada lá da região norte, né? Eu acho que é isso, a gente está numa discussão muito contemporânea, muito atual, né? Que é pensar a criança e o jovem no mundo digital a partir do seu protagonismo, né? E ele como produtor, não só como receptor, né? Que eu acho que é isso. Da qualidade do acesso, a gente está falando aqui da qualidade do acesso à internet, né? Dessa cidadania digital, que é pensar o jovem, principalmente o jovem periférico, o jovem que está em situação de vulnerabilidade como produtor. Isso atinge um pilar no desenvolvimento que é muito importante para a gente pensar em educação. Gente, aí a conversa está boa, muito boa, a temática da segurança digital, então, eu acho que vocês... É tema para um outro assunto, né? Se a gente fosse falar de educação e mundo digital, cidadania digital, segurança digital, eu acho que todas as organizações estão pensando nisso, né? Estão desenvolvendo também esse conteúdo que é super importante, né? Quando a gente pensa nesse mundo digital. Mas eu vou passar para o próximo, que é já falando um pouco dessa questão da saúde mental mesmo, né? Que foi algo que a gente conversou bastante, que é o impacto na saúde mental
dos beneficiados, das famílias, e como que vocês foram lidando, né, com isso? Teve um ponto aqui, Márcia, que eu acho que assim, é um dos pontos fundamentais, né, para quem está trabalhando com um adolescente jovem nesse momento. A gente estabeleceu parceria com uma organização que tinha um grupo de psicólogos, né, que eles ficavam à disposição para... Primeiro, teve uma formação junto com os jovens, né, na temática de saúde mental. Foi o pontapé inicial para trabalhar a temática que estava ligada a desenvolvimento de competências, né, para a vida, mas era um alicerce que precisava ser estruturado junto a esses jovens. E aí, quando a gente foi para a estratégia, tanto a atividade síncrona, né, com a equipe de formação, mas também na etapa de mentorias, tinha uma orientação ali às equipes, né, de compartilhar qualquer possível, né, ponto ali de atenção que a gente precisava ficar atento. E aí teve até um caso, né, de uma jovem trans, que durante o processo de mentoria, enfim, compartilhou que não estava bem, né, e compartilhou ali, inclusive, num grupo que tinha com outros jovens, enfim, algumas falas ali que remetiam a uma possível tendência suicida ou algo parecido. Foi um caso bem sério. E aí, na hora, a gente acionou esse grupo entrou em contato, a gente avisou essa jovem, olha, tá tudo bem com você, tal, a gente, né, tá percebendo, a gente vai conectar com o grupo que a gente tem aqui que oferece esse apoio, e aí ela, né, também se colocou ali na posição de eu preciso de ajuda também, né, o que é um ponto também, né, que é uma sutileza, porque por vezes o adolescente ele não abre, né, que ele precisa de ajuda. Houve a intervenção desse grupo que a gente havia feito a mobilização, e um dia depois essa adolescente procurou a equipe dizendo que o quão importante foi para ela, naquele momento, ter um profissional ali disposto a fazer essa escuta, né, de fazer o atendimento. E aí a gente percebeu que tinha uma questão toda familiar e a gente tentou fazer essa abordagem com toda a família. Então, assim, isso aconteceu por conta de uma orientação da equipe estar muito atenta também a qualquer sinal, né? Porque é isso, nem sempre o jovem vai chegar falando, eu preciso de ajuda, né? Mas uma pessoa tinha identificado e falou, olha, tem alguma questão aqui, é legal fazer uma consulta, houve uma intervenção muito rápida. Então, se a gente não tivesse, né, alinhado essa estratégia desde o começo, mapeado um grupo que pudesse estar à disposição, é, talvez a gente não teria conseguido agir com tanta efetividade, né? Outros casos aconteceram, eu trouxe um caso extremo, mas outras situações apareceram que a gente precisou fazer intervenção para contribuir com esse adolescente que estava numa formação pensando no mercado do trabalho, mas ela precisava trabalhar outra coisa naquele momento, né? E aí que bom que a gente tinha esse grupo que pôde oferecer esse suporte, mas foi fundamental para qualquer área que a gente ia atuar, né, ter esse grupo para trabalhar saúde mental em paralelo também. A gente aqui no Atados pensou assim, nossa, se 2020, né, aqueles 3 meses passaram, nada mudou, as coisas só começaram a piorar, e aí a gente foi assim, se nem a gente, né, tem certeza de como as coisas vão se dar, se a gente está angustiado, ansioso, com tantas questões emocionais, né, latentes, então como que os jovens vão estar, né, para iniciar qualquer tipo de projeto? Então a gente percebeu o quanto seria fundamental oferecer esse espaço de troca, né, entre eles, com apoio especializado, né, de psicólogos que tenham vivência, né, com questões de jovens e de juventude, que pudessem apoiá-los, né, porque como o Rafael trouxe, inúmeras questões surgem e às vezes o mentor, né, tá ali no encontro. A gente sempre também gosta de deixar o mentor bem ciente que ele tem limite, né, do que ele pode, do que ele não pode dar conta. Então, às vezes os jovens chegam com questões que estão muito além, né? Então, como que a gente, enquanto equipe que está apoiando e acompanhando, a gente consegue se estruturar para dar esse espaço para eles? Então, a gente decidiu que a gente só rodaria qualquer projeto se a gente tivesse esse espaço de acolhimento, né? Com pessoas especializadas e onde os jovens pudessem trocar, né, sobre o que vem para eles durante o processo de desenvolvimento, que às vezes é isso. Aparecem questões sobre angústias diante do mercado de trabalho, mas existem questões que estão, né, ali para além, para a família, para o eu. Então, a gente falou, cara, não tem como a gente rodar qualquer coisa sem
que a gente consiga se estruturar nesse sentido. E foi muito legal que a gente faz esse trabalho anterior, né, de conversar com os jovens, entender depois do processo de inscrição, a gente vai para uma conversa individual para saber e tal. E a gente contando, toda vez que a gente contava que essa era uma possibilidade, para além da mentoria, ter esse espaço de troca, né, entre jovens com uma equipe especializada, os jovens ficavam assim, nossa, estou precisando muito. Então, tipo, era uma demanda é uma demanda que está super presente, que de fato a gente não pode deixar à margem, né? A gente tem que dar conta, assim, acho que é nosso papel, até porque a gente sabe, né, que diante de todas essas questões que a gente está atravessando, é muito importante que a gente consiga dar conta disso também. E complementando isso que vocês trouxeram, né, que é comum à nossa realidade também, através da nossa rede, que é muito consistente, a gente fez algumas coisas também que se estenderam aos familiares, né, através dos voluntários também, enquanto pessoas comuns que somos, como que eles próprios, como voluntários, estavam enfrentando essa pandemia. Então, se a gente tinha uma voluntária que descobriu a importância da yoga para ela e como trouxe um certo conforto, essa voluntária ela fazia live, vídeos, e a gente encaminhava para essas famílias, né? A gente encaminha. Nós tivemos uma experiência numa cidade muito pequenininha, muito legal, que foi um voluntário que o lance dele era, o desestresse dele nessa pandemia era cuidar da horta. Então, olha que, ou fazer uma horta, uma mini horta. Então, a gente teve uma preocupação em levar para esses familiares dos beneficiados, porque às vezes as famílias pensavam que precisavam de coisas muito grandes, muito bem estruturadas para tirá-los daquele lugar de repente estarem se sentindo oprimidas, abafadas, e a gente trouxe para eles essas possibilidades. Vamos olhar para o simples, às vezes é algo que está aí do teu lado, que vai te tirar um pouco desse peso, né, dessa angústia que a gente está sentindo no momento. Então, foi muito bacana essa troca de vídeos que os voluntários elaboraram dentro da própria experiência deles para também enfrentar a pandemia, e a gente conseguiu replicar isso dentro da família, com mini vídeos, com lives. Então, assim, foi muito, muito bacana, além da edição de um guia, né, com todas as instituições. Foi muito bem elaborado esse guia, com que cada um podia oferecer, como que ele acessava. Então, assim, teve um boom, sabe? Esse guia, especialmente aqui em Belo Horizonte, na região que a gente atua, teve uma grande contribuição em relação a isso. Que equipamentos que estariam ali, instituições disponíveis naquele momento para poder auxiliá-los aí nessa situação que a gente viveu, especialmente aí nos primeiros 6 meses da pandemia. Eli, eu fiquei tão feliz que você trouxe isso, porque eu estava querendo trazer essa saída assim mais tranquila, mais leve, mas os casos eram tão dramáticos que eu falei, olha, uma meditação não vai resolver o caso que o Rafael trouxe, mas assim, para a grande maioria é isso, vai caminhar, vai jogar, vai fazer, eu tô com saudade da minha avó, então começa a fazer uma videochamada com ela, entendeu? Ou que seja no telefone mesmo, oi vó, e almoça com ela, os dois ali no Viva Voz. Esse tipo de coisa deu um alento muito grande. Sim. A gente viu também que trazer as famílias para dentro da iniciativa, que foi o que vocês já trouxeram aqui, né? Tanto dos beneficiados quanto de quem está participando, apoiando, né, a iniciativa. Então, os mentores, a hora que todo mundo está junto, isso ganha, de novo, junto, né? Isso aí é super importante aqui. A gente ganha potência para tudo isso, né? Envolver todo mundo, trazer mais conhecimento. Então, foram os 2 pontos que na tua fala eu lembrei e falei, vou compartilhar. Ótimo, Samanta, é por aí. Ô, gente, e eu acho que também já tem, a Eliane já começou a falar muito do que seria o nosso próximo tópico, né? Nosso desafio, que acho que esse olhar para quem cuida, né? O olhar para o voluntário mesmo, né? A gente apontou também como uma dificuldade, que é o engajamento e a motivação dos voluntários nesse formato, que eu acho que a Eliane já começou a falar, e aí as pessoas aqui também no chat, uma pessoa já perguntou, né? Então,
como tem visto a atuação em cuidados emocionais e saúde para as equipes das organizações, oficineiros e os voluntários, né? Enfim, e que a gente falou bastante da ponta, né? Do adolescente, né? Do jovem. Então, não sei se a Patrícia tem alguma experiência interessante nesse sentido, complementando já o que a Eliane trouxe, o que a Samantha acabou de trazer também, que são dessas trocas, enfim. Sim. Eu, como a Samantha falou, estava ouvindo a experiência do Rafael, da Cássia, e, bom, eu também estava assim na minha cabeça falando, eu vou trazer um tema aqui, mas, enfim, não é tão profundo como, né, o que você compartilhou. Mas, enfim, uma das oportunidades de ganhar essa motivação ou manter essa motivação nos voluntários e nos familiares, né? Foi fazer uma guia de boas práticas para tirá-los dessa rotina, né? De ficar só em casa, no sofá. Então, fazer coisas novas, ler, caminhar, ainda seja ao redor da mesa, mas coisinhas que tirarão você da rotina, né? Porque aqui, bom, eu acho que no mundo inteiro teve uma época que todo mundo tava tipo muito baixo de energia. Os familiares, os coletivos vulneráveis, os voluntários, todo mundo. Então, uma das coisinhas que eu acho que conseguiram levá-los a estarem melhor foi dar conselhos, ideias novas para se animarem. E também atividades novas que tiraram também dessa rotina. Então, por exemplo, uma das atividades que fizemos durante esse ano foi compartilhar receitas de comida. Então, é uma coisinha muito simples, mas os voluntários e as famílias, nesse caso, vão fazer uma troca de experiência. Então, é uma comida um pouquinho mais especial. Não é só fazer essa receita, só também uma troca de quem que são. Então, aí também se criou um vínculo muito forte. E bom, eu acho que também para a motivação dos voluntários, uma das coisinhas assim que gostaria de levar seria também o esforço que tiveram as entidades sociais em mostrar para os voluntários, ainda seja em uma tela, uma realidade de uma situação, né? Ou seja, um vídeo, ou a experiência de algum usuário, ou imagens que você pudesse ver, olhar, ouvir, ainda você estivesse na sua casa. Então, por exemplo, tivemos esse voluntariado, a cooperação internacional que comentei no começo, que desde ano retrasado está se fazendo virtualmente. Então, por exemplo, para manter essa motivação dos voluntários, o que estamos mostrando para eles são vídeos do terreno, vídeos de uma realidade, né? Receitas de comida, música, que você possa também experimentar na sua casa e, bom, fazer um pouquinho de esforço mental, mas também experimentar essa experiência, ainda seja de um jeito diferente. Patrícia, acho que você falou duas coisas muito chaves, que é a coisa do tirar da zona de conforto, não que eu esteja dizendo que alguém estava confortável na pandemia, né? Mas sensibilizando. Então, assim, olha, o negócio é tão urgente, tão feio, e você está num outro momento, você tem uma outra realidade. Então, assim, é quase que você deve participar de algum jeito, né? E também eu acho que mostrar a oportunidade que mora no desafio. A gente trouxe muito isso em todos os programas de voluntariado para
voluntários com os quais a gente intermediou as ações, e eles viram isso e se engajaram por conta disso, perceber o drama do outro e perceber que dentro do desafio tinha uma oportunidade e que essa oportunidade cabia a ele abraçar, foi a grande chave para a gente, para conseguir trazer de volta as pessoas para os programas. E eu acho ainda, Samantha, que eu não sei, né, talvez o Rafa vai trazer isso, que potencializou em alguns espaços o chamado para o voluntariado, né, que tem a ver exatamente com isso, essa necessidade de fortalecer essas redes de apoio, né, a partir desse caos. Mas pode falar, Rafa. Não, acho que o ponto é como é que gera valor, né, pro voluntário, né? Acho que é a grande chave, assim. Todo mundo que atua com voluntariado, né, em algum momento já se deparou com aquela situação que o voluntário coloca, né? Eu me beneficiei mais do que o próprio público ali, né? Eu acho que esse é o grande momento. A gente tentou criar algumas estratégias de troca entre os voluntários também, né? A gente tinha ali mapeado mentores de diferentes empresas, diferentes contextos, né? Era muito bacana que tinha mentor que trazia, né? Nesse momento de pandemia, a gente estava falando da questão da saúde mental, né? A pessoa tá ali em casa, home office, metas e etc., trabalhando o dia inteiro na frente da telinha, e aquele momento de poder estar junto com o jovem, compartilhando um pouco da sua trajetória, ouvindo um novo desafio, algo que tira ele completamente da rotina, também era um momento de respiro, né? Um dos voluntários que a gente tinha, ele é engenheiro numa multinacional, e aí ele compartilhou, né? O depoimento dele era, cara, nunca tive uma experiência, né, que fosse tão enriquecedora para mim, e ele foi percebendo ali potencialidades dele. É, uma pessoa que veio de uma trajetória super difícil também, né? Esse profissional, e que a gente conectou intencionalmente com um adolescente que vive num contexto de vulnerabilidade. O mentor e o mentorado eram filhos de mãe solo que viviam, né, na região, na zona leste de São Paulo, em bairros periféricos. E esse menino que queria ser engenheiro, né, o que, dependendo do contexto, pode parecer um cenário super distante, ele teve a oportunidade de ter a mentoria com um engenheiro que saiu do mesmo lugar dele, que trabalha numa multinacional, né? Então, assim, para os dois foi uma experiência super bacana, né? E eu conversava com o menino e ele falava, nossa, o meu mentor, ele é incrível, não sei o quê. Eu conversava com o mentor e ele falava, olha, não sei se para ele está sendo bom, mas para mim está sendo incrível, né? Então, eu acho que o principal para manter engajada é tentar encontrar o que gera valor para essa pessoa estar ali dedicando o tempo dela, né, na atividade. Vou falar só rapidinho. A gente aqui na Atados desenhou um projeto que a gente chamou de Cartas Solidárias, para conectar a partir de uma carta, né? Uma coisa que a gente já não faz há tanto tempo, né? Quem é que recebe carta sem? Ninguém. Então, a gente, para cuidar das pessoas que estavam cuidando, né? Tanto dos jovens quanto de tantas famílias, né? Os líderes nos seus territórios, a gente mobilizou mais de 300 voluntários escrevendo cartas de agradecimento, né, por eles terem liderado esse processo, terem apoiado tantas pessoas e por terem sido fundamentais nesse momento que a gente atravessou e está atravessando. Então, a gente resgatou essa ideia da carta, né, que é uma prática tão antiga, e aí as pessoas escreviam à mão, mandavam a foto, e aí quando chegava nas ONGs, as ONGs imprimiam e entregavam para os colaboradores, e foi tão legal, porque a gente pediu para eles gravarem para ver a reação, né? E aí a pessoa se sentia muito acolhida. Então, uma ação simples de voluntariado, ela abraça tanto, né? Principalmente nesse momento que a gente está passando. Então, foi super legal, façam. Gente, então só para fechar esse bloco, vocês estão vendo a quantidade de vezes que a gente está falando assim, as coisas simples, o simples, o simples. Isso é muito importante, a gente ter um olhar assim, debruçado, carinhoso e atencioso com isso. O simples, bem feito, faz toda a diferença, né? Perfeito, Eliane. Só vou ler aqui o que a Silvia Nakashi colocou aqui no chat, que eu acho que é sempre bom reforçar e que foi também falado por todo mundo, que tem que gerar valor para todos, valer a pena para quem pratica, para quem mobiliza e para quem recebe. É o que a gente chama do brilho no olho.
é o simples bem feito, com brilho no olho, e é isso que mobiliza. Gente, o papo tá bom, mas a gente tem que ir para o nosso último desafio, nosso último assunto, que é muito importante, que eu acho que, de alguma forma, a gente já foi tocando nele, assim, ao longo da conversa, que é exatamente o alinhamento de demandas da comunidade com o perfil dos voluntários, né? Todos esses processos de escuta, de mapeamento, né? De compreender os cenários. Então, esse é o nosso último desafio. Aí, depois que a gente falar um pouquinho dele, já vou passar a palavra para vocês fazerem as considerações finais e a gente ir para o fechamento. Infelizmente, está muito bom o papo. Bom, gente, então eu vou abrir aqui rapidinho para não tomar o tempo dos colegas aqui. Uma coisa que a gente viu que fez muita diferença, que a gente não fazia logo no início, a gente entendeu e percebemos o resultado, foi realmente de ter aquele momento de entrevistas individuais com os nossos voluntários, mediante aquelas demandas que a gente, né, que o território estava apresentando, porque às vezes ele se colocava numa posição de ter o desejo de fazer, e quando ele entendia melhor aquela ação e as próprias necessidades ou capacidades deles e tal, identificação com a causa, ele percebia, não quero continuar, não, prefiro ir para essa outra aqui. Então eu acho bacana ter esses momentos individuais para entender esse perfil com essa demanda. Uma outra ação que a gente fez que potencializou muito foi o contato direto com os gestores desses voluntários, para que minimizasse aqueles impactos do voluntário sair do setor de trabalho para poder fazer o voluntariado. Então, quando o gestor ele entende isso melhor, o voluntário sente-se mais confortável e momentâneo, porque a gente tem várias ações que são realizadas durante, né, o horário do trabalho, e ficar muito de olho nisso, escutar a nossa comunidade ali, para que a gente entenda com mais clareza essa demanda e identifique melhor a melhor forma de fazer com os perfis dos voluntários que a gente tem. 2020 e 2021, para a gente aqui no V2V, foi o ano dos workshops de escuta empática, né? O que a gente mais fez foi capacitar os voluntários para terem a capacidade de chegar numa comunidade, se despir de tudo aquilo que era dele, ouvir com o coração e não só com a cabeça, e aí traduzir e checar se o que eu entendi é realmente aquilo que você precisa para ir atuar. E saber também ter a ciência de, olha, eu faço parte de um programa e esse programa aqui tem essa e essa diretriz, então eu posso ir até aqui. Daqui para lá, infelizmente, eu não posso atuar. Então, assim, ter essa clareza toda para que tudo fique combinado, porque eu sempre falo, jogo combinado não sai caro nem barato, né? E foi aí que a coisa também começou a deslanchar. Exatamente, Samantha. Aqui a gente, no CIEDS, né, a gente sempre trabalhou com mentoria, e aí durante esse período de pandemia, a gente desenvolveu uma tecnologia para fazer esse cruzamento, né, para dar esse match. Então, primeiro a gente desenvolveu uma metodologia que a gente chama de rede de mentores, que a gente fez o chamamento ali de pessoas que estavam dispostas a oferecer mentorias gratuitas, né? Inicialmente a gente começou numa estratégia com empreendedores, depois a gente ampliou para adolescentes, projetos de vida e tal. E aí um ponto que foi fundamental, assim, que a gente percebeu que as duplas que avançaram bem foi justamente no caso que eu narrei agora há pouco, né, do adolescente que queria ser engenheiro, filho de mãe solo, que vem da zona leste de São Paulo, e a gente conseguiu encontrar uma pessoa com um perfil, uma trajetória muito parecida, para além do match com uma questão técnica, né, porque às vezes no empreendedorismo isso acontecia, né, um outro caso real, uma empreendedora trazia ali que ela precisava de mentoria de finanças, por exemplo. Só conectar ela com uma pessoa que era especialista em finanças, a mentoria acabava sendo uma mentoria técnica, né? Você discutia aquilo e acabou, não tinha tanta profundidade. Não gerava tanto valor nem para empreendedor e nem para o mentor, né? Porque ele ia ali discutir o que tinha que discutir e acabou. Mas aí, quando a gente conectou essa empreendedora que se identificou no formulário, né, de cadastro como uma mulher preta que, né, desenvolvia ali o seu negócio de gastronomia,
tinha um outro coletivo de mulheres e etc. E a gente encontrou uma mentora que também se identificou como uma mulher preta e tinha um coletivo de mulheres negras no Rio de Janeiro e tal. A gente conectou e aí sim o negócio acontecia, né? Então, do lado de cá, a mentora compartilhava coisas da rotina de vida dela, que era o empreender e com todas as dificuldades que ela tinha no dia a dia dela, e a mentora falava, eu passo pela mesma coisa que você, e lá no coletivo tem um monte de mulher que também, e a gente está fazendo assim, e ali a gente percebia que, inclusive, quando a gente fazia uma proposta, por exemplo, de 3 encontros de mentoria, eram essas duplas que falavam, a gente vai continuar, e faziam 5, 7 encontros, foi o caso, né, dessa dupla aí do menino que queria ser engenheiro e dessa mulher que empreendia com gastronomia, foram duplas que elas seguiram para além do que a gente estava propondo e funcionou bem, né, foi o que a Silvia colocou aqui, gerou valor para todo mundo no final das contas, acho que foi uma experiência bem legal. Um valor impagável, né, Rafael? O match real. Muito bom. Patrícia, você abriu o microfone? Um pouco acrescentando o que já falaram, uma das, o que a Samantha também falou, né, que nesse ano tem sido muita escuta e depois a prática, né? Uma das atividades que replicamos em várias etapas desse ano foi uma mentoria em grupos reduzidos, feita por 2 voluntários, né? E aí, para fazer essas grupas, o que conversávamos com a entidade social era para saber um pouquinho qual que era o perfil dos usuários, né, da entidade, no caso, e também escutávamos se eles tinham alguma necessidade específica em torno ao perfil do voluntário, para tentar procurar esse perfil no listado que tivéssemos e alinhar essa necessidade com o conteúdo, né, e o que tínhamos ao nosso alcance. Foi na real um projeto com muito impacto, por isso mesmo, né, por esse processo de escuta e também pelo processo de formar ao voluntário para eles desenvolverem a atividade por eles mesmos, liderar a atividade, ficarem mais soltos e também oferecer para eles todo o conhecimento, não só da atividade, mas também do perfil desses assistentes que iam estar na mentoria. Então, eles previamente já sabiam com quem que eles iam tratar na atividade. Bacana. Cássia, vou passar para você, se você tiver mais alguma coisa a acrescentar sobre esse tema, já é o nosso último, mas eu acho que a gente já vai caminhar aí para um tchau, né, para uma fala mais de agradecimento, assim. Não, acho que eu só falaria muitas das coisas que meus colegas já trouxeram, então não vou me alongar. Eu acho que é isso, né? A gente teve uma experiência aí de fazer esse match e dar certo, fazer as pessoas se conectarem pelas histórias delas, acho que isso é fundamental. Então, já vou aí para o agradecimento pelo convite, por estar aqui, por aprender com pessoas que fazem o voluntariado de uma maneira tão eficaz, né, e competente. Então, é isso. Eu vou colocar meu LinkedIn aqui, a gente se fala por outros espaços e juntos está lindo demais. Parabéns a todos os organizadores. Obrigada pelo convite. Quem já quer engatar aí, gente, com tchau? É hora de dar tchau. Aqui já escureceu. Eu também gostaria muito de agradecer o convite, como a Cássia falou. Muito obrigada por contarem com a Rede Voluntari.
eu realmente fiquei muito feliz quando o Gu me mandou o e-mail. Aí eu nem pensei, é claro, eu vou participar, né? Não só eu adoro a minha profissão, né? E conversar também, conhecer um pouquinho do que outros profissionais fazem na área, mas também eu adoro o Brasil, então para mim fico muito feliz também de saber sobre a realidade, sobre quais são os processos de coordenação dessas atividades, dessa área, né? Então, bom, muito obrigada pela oportunidade, pelo tempo, pela assistência das pessoas que estão aqui hoje com a gente. E bom, é um prazer estar aqui e ter conhecido vocês. Eu também vou deixar o meu contato aqui, então, para qualquer dúvida ou qualquer coisinha que vocês gostassem de saber, ou se vocês têm alguma dúvida ou curiosidade, também fiquem à vontade para me contactarem. Também vou aqui agradecendo. Se o cenário é feio, a gente aqui trabalha do lado onde as coisas acontecem, né? O que tem me mantido forte, firme aqui esse tempo todo de pandemia, eu me sinto privilegiada porque a gente está no lado que resolve, né? Enquanto está todo mundo lá vendo o mundo desabar, a gente está vendo as coisas acontecerem e serem resolvidas. Então, assim, que bom que a gente é privilegiado de estar aqui. Que bom que a gente está aqui discutindo caminhos para cada vez resolver mais coisas. Então, assim, eu só vejo oportunidades nesses desafios todos. Eu agradeço muito, muito, muito pelo convite, pela troca, pela oportunidade de falar com vocês todos. Que a gente continue juntos, né? Não só aqui no evento, que acaba amanhã, mas também ao longo aí, né, de todo o restante do que tem para acontecer. A gente ainda vai fazer muito projeto, tá bom? É isso. Obrigada. Rafa, Eu estava mutada aqui, né? Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. É muito bom ver, né, quantos olhos brilhando por essa causa que é o voluntariado, quantos sorrisos aí tão largos, quanta força atrás disso tudo, como a Samantha disse, e o nosso Brasil, né, a Espanha precisa, o nosso mundo precisa dessa nossa força, então que a gente sempre se reenergize junto para enfrentar aí todos os nossos desafios, verificando essas belas oportunidades que sempre aí nos aparecem. Então, prazer em compartilhar e ter aprendido e brilhado junto com vocês aqui hoje, porque, né, esse amor que a gente tem pelo voluntariado é um sol na vida da gente. Muito obrigada. Adorei. Passou rapidinho, né? Queria ficar mais tempo aqui conversando. Obrigado pelo convite, gente. Foi uma delícia aqui. Sempre bom poder, né, ouvir aí parceiros que estão caminhando com outras estratégias semelhantes, enfim, que possa aprimorar o nosso trabalho. Então, só agradecer mesmo pelo convite. Prazer conhecer todo mundo. Vou seguir aqui o fluxo, vou colocar também o meu LinkedIn aqui no chat para a gente continuar trocando. Valeu. Bom, gente, fechando a roda, muito obrigada pelo convite, foi ótimo estar aqui nessa mesa, foi ótimo escutar a experiência de todo mundo, é isso mesmo, juntos que a gente vai conseguir superar muita coisa, essa rede de pessoas, de humanidades, né, que, enfim, vai poder superar aí os lutos e vai continuar na luta, sempre reforço isso. Obrigada a todo mundo da organização. Mais uma vez, o site da Vagalume já está aí disponível para quem quiser conhecer mais o projeto, as nossas ações, essa rede imensa de voluntariado da região norte. 820 pessoas não é pouca coisa, manter elas engajadas também não é pouca coisa, fazendo tudo acontecer lá onde muitas coisas não chegam. E é isso, uma boa noite para todo mundo, bom descanso e saúde, muita saúde. Gente, muitíssimo obrigado a todos que aceitaram o convite, todos que estão com a gente aqui até agora.
Amanhã é o último dia. Agradeço também a toda a equipe organizadora aí do Juntos, todo mundo aí presente todos os dias. E amanhã conto com todos vocês, tem Bruna Lombardi, tem atrações musicais, então vamos festejar aí esse Dia Nacional do Voluntariado, né, com esse amor no coração e principalmente esse brilho no olhar. Viu? Uma boa noite para vocês, um beijo. Boa noite, pessoal, um beijo. Boa noite. Até mais. Casa boa, hein? A gente varava a noite, né? Porque um assunto puxa outro assunto. Nossa Senhora. Certo, Patrícia? Que horas são aí, Patrícia? É quase meia-noite. Eu fiquei pensando, Patrícia firme. Eu fiquei imaginando umas 5 horas de diferença. Sim, agora são 5, mas depois em dezembro são 3. Não melhora. Sim. Fica mais fácil. Então, em dezembro, a gente já conta com a Patrícia. E o fuso é melhor. Eu fiquei imaginando que deveria ser quase meia-noite. Muito bom. Foi por uma boa causa, né? E assim, a gente fala, a gente treina, às vezes a gente fala, mas na hora que vem do coração mesmo, né? E a coisa flui. Quem tá ali no dia a dia não tem como ser diferente, não. O que eu acho mais interessante, né? A gente tem aqui a Patrícia, que, né, de outro país, mas aqui a gente está estados diferentes, né? Como que a gente passa os mesmos desafios e pensa nas muitas soluções que são as mesmas, né? E é muito bom a gente estar compartilhando isso agora e aprendendo. Sem dúvida, cada instituição aqui vai, sem dúvida, usar uma ou outra dica aqui da outra e nossos trabalhos serão melhores, né? Nossa, o ponto-chave mesmo desse encontro é a conexão, né? Porque você vê que cada organização pensa de uma forma, e quando conecta, nossa, parece que dá um estalo, assim, não, porque isso a gente faz também, porque isso a gente poderia fazer. Acho que essa potência de juntar tudo ali em uma coisa só e criar uma ideia final, assim, é muito boa. Realmente Vocês é todo foram mundo colaborando. Foi incrível. Vocês foram muito inspirados com o nome, é apaixonante. E ele é igual em espanhol, porque a gente tinha esse desafio que tinha o Conselho Latino-Americano de Voluntariado conosco. A gente queria abraçar a América Latina e fomos parar na Europa, né? Isso aí foi mérito. Imagina o próximo. Imagina o próximo. Vai ser global, vai ser global. O nome foi mérito do Ednei, viu, gente? Ele tirou do fundo da alma esse nome. Super mérito. Ednei já foi? Ednei estava aqui. A gente pôs tantas palavras ali e o Juntos veio, o hashtag Juntos. E é sempre o mais simples, né? A gente pensando em frase, gente, é sempre aquele, né? Foi falado aí, é sempre o mais simples, não tem muito jeito. Gente, Patrícia, muito obrigada. Eu pus lá Volunteca, o site do Voluntário e a Volunteca. Se alguém quer saber alguma coisa sobre voluntariado no mundo, entra no site da Voluntária e visita a Volunteca. O site tem uma biblioteca gigante, um acervo gigante. Tem várias guias muito atuais, aí vamos renovando também segundo o tema ou ao nível nacional ou internacional. Então, eu também gosto muito desse apartado da Voluntária. Eu convido vocês a entrarem e dar uma olhada aí. É um acervo muito, muito bom mesmo, para inspirar. Beijo, meninas. Muito beijo. Vai lá que daqui a pouco tem alguém aí. Vai descansar, Patrícia. Boa noite, bom descanso. Ô, Silvia, eu vou cair a sala, hein? Tá bom. Tá bom. Tudo bem. Se prepare. Beijo, amor. Tchau, bom descanso, Patrícia. Obrigada, pessoal. Tchau, gente. Patrícia, foi um prazer. Um beijo. Beijo. Tchau.